Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre os óxidos. Bom, o que muda aqui, né? A gente viu, então, ácidos, vimos as bases, agora vamos ver os óxidos. Então, os óxidos, como tá aqui no nosso material, eles são compostos binários. O que quer dizer isso, né? Bi vem de 2, então, compostos binários são formados somente por 2 elementos químicos. Essa informação é muito valiosa, porque depois a gente vai precisar diferenciar os óxidos dos sais, e a gente só vai conseguir diferenciar os dois sabendo que os óxidos são binários. Se não soubermos disso, a gente não vai conseguir diferenciar um óxido de um sal, vai ser bem difícil fazer isso. Bom, esses óxidos, então, são binários, e um dos elementos, né, desses compostos binários vai ser sempre o oxigênio. O oxigênio nos óxidos vai ser o ânion, tá? O ânion óxido é o O2-, que tá aqui no material, certo? Então, assim, a gente sempre vai conseguir identificar os óxidos pelas fórmulas deles, né? Então, vão ter 2 elementos químicos e um deles vai ser o oxigênio. Se o oxigênio é o ânion, ele vai estar sempre no final da fórmula, mas só vai ser óxido se forem apenas 2 elementos químicos. Se tiver mais de 2, certamente não será um óxido, tá? Então, tem que prestar bem atenção nesse detalhe aí, certo? Bom, classificação dos óxidos. Acho que eu levantei demais aqui. Bom, classificação dos óxidos. Então, como que a gente vai diferenciar, né, os tipos de óxidos? Nós temos 2 tipos diferentes, certo? Quando o óxido tem o oxigênio e mais um metal, a gente vai ter um óxido básico ou óxido iônico. Já sabendo pelo nome iônico, né, a gente vai ter ligação iônica aí. Então, tendo metal, tem ligação iônica, vamos ter um óxido iônico ou óxido básico. Quando o oxigênio estiver ligado num ametal, aí a gente vai ter ligação entre 2 ametais, oxigênio mais um ametal. Aí nós vamos ter, então, um óxido ácido ou um óxido molecular, tá? Molecular vem de ligação covalente. Então, os óxidos são chamados assim, ácidos ou básicos, devido à reação, né, que acontece quando eles entram em contato com água, tá? Os óxidos básicos em contato com água, eles se transformam em bases, e os óxidos ácidos, quando reagem com água, se transformam em ácidos, tá? Então, por isso esse nome aí, óxido ácido, óxido básico, tá? Se a gente juntar, então, um óxido básico com um ácido, ele vai fazer uma reação de neutralização, certo? A mesma coisa acontece se eu juntar um óxido ácido com uma base, vai fazer uma neutralização. Mesmo esquema que eu falei no videozinho ali sobre escala de pH. Quando a gente junta um ácido e uma base, sempre vai originar sal e água. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, se eu tiver óxido básico mais ácido, vai formar sal e água, vai neutralizar. Se eu tiver óxido ácido mais base, vai neutralizar também, vai formar sal e água, certo? Então, vamos falar um pouquinho das características aí dos óxidos. Eles podem se apresentar nos estados sólido, quando são compostos iônicos, né? Quando são óxidos iônicos, então são sólidos, são pozinhos normalmente, bem finos, tá? E eles podem se apresentar no estado gasoso, quando eles são moleculares ou covalentes, certo? Então, exemplos aí, todo mundo já deve ter visto uma peça de ferro enferrujada, ela fica meio alaranjada, né? E se a gente observar sobre a superfície dessa peça metálica, tem um pozinho alaranjado, tá? Esse pozinho é o óxido férrico, ou óxido de ferro 3, que é o que se forma depois da oxidação da peça metálica. Então, o ferro, ele reage com o oxigênio do ar e forma o óxido férrico, tá? Esse pozinho laranja. Então, ele tá aí no estado sólido, porque ele é iônico quando tem metal.
Outro exemplo, quando ele está no estado gasoso, então, né, quando é molecular, gás carbônico, o gás que a gente constantemente está expirando, né, a gente inspira oxigênio, expira gás carbônico, então a gente tem um óxido gasoso aí, portanto, certo? Então, os óxidos gasosos, eles estão intimamente ligados ao meio ambiente, porque eles participam de processos como efeito estufa, chuva ácida e a inversão térmica. Bom, exemplo clássico aí, né, da chuva ácida, gente que mora em Canoas, moramos perto da refinaria Alberto Pasqualini, ali da Refap, eu moro bem do ladinho aqui. Então, esse processo de refino do petróleo está sempre liberando gases para a atmosfera. Um desses gases, né, é o CO2 também, né, porque ele é resultado de queima, mas tem outro que é o SO3, né, que é o trióxido de enxofre. Ele é um óxido molecular, que é gás, ele evapora, né, ele é gás, está vaporizando aí constantemente para o ambiente. Ele vai parar lá nas nuvens, vai reagir com a água. Quando ocorrer a chuva, né, a precipitação, vai chover uma água com pH abaixo de 7, tá? E aí é a tal da chuva ácida que o pessoal tanto fala, tem um pH cerca de 5,5, né? Então, tá abaixo do 7, é considerado pH ácido. Bom, vamos concluir aqui os óxidos, então, falando do nome deles. O nome dos óxidos sempre vai ser determinado pelo seu ânion, o óxido, então quer dizer que a palavra óxido vai sempre aparecer no nome, então é bem fácil de identificar pelo nome, assim como os ácidos, né? Sempre tem a palavra ácido, o óxido sempre tem a palavra óxido. Então, a gente vai usar a palavra óxido mais o nome do seu cátion. Então, o cátion vem primeiro, né? O ânion óxido vem lá no final. Quando o óxido for iônico, é bem facinho de dar o nome. Então, é óxido de, e aí vem o nome do cátion, que é aquele elemento que vem lá primeiro, conforme essa tabelinha aqui. Quando o óxido for molecular, é um pouquinho diferente a nomenclatura. Vou pegar o meu lapisinho aqui de novo. Então, aqui, a gente vai ter a seguinte situação. Peguei uma cor igual, tem que ser uma diferente. Agora sim. Antes da gente usar a palavra óxido, a gente vai usar um prefixo. Esse prefixo vai nos indicar o número de oxigênios na fórmula do óxido. Então, cuidado, tá? Não se confundam aqui. O prefixo vai dizer quantos oxigênios possui o óxido. Então, eu coloquei aqui embaixo os prefixos, ó, mono para 1, di para 2, tri para 3, seria tetra. Mas aí fica ruim quando a gente emenda, botei só o tetra. Para 4, pente para 5, hex para 6 e por aí vai. Tá? Então, o que aconteceu aqui, ó? Botei exemplo, CO. Então, o O que a gente tem aqui só tem um oxigênio. Então, a gente vai usar o prefixo mono para 1. Então, vai ficar monóxido de, e aí vem o primeiro elemento lá que a gente usou, que foi o carbono. Depois, o SO3, aqui a gente tem 3 oxigênios, então, prefixo para 3, tri. Então, trióxido de, aí vem o primeiro elemento, que é o enxofre. Depois, o CO2. Então, O2, a gente tem 2 oxigênios, vamos lá nos prefixos, de 2 oxigênios. Então, fica dióxido de, vamos lá no primeiro elemento, carbono. Tá? Então, sempre que a gente verificar a nomenclatura aqui dos óxidos, aqui tem prefixo, a gente sabe que são óxidos ácidos ou moleculares. Quando não tem prefixo, óxidos básicos ou iônicos, certo? Então, de óxidos, terminamos por aqui.